Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir o seguinte exercício. Calcule a derivada de letra A nossa função é y é igual a 10 elevado a x. Nós vamos aplicar a fórmula de derivada de funções da forma a elevado a x. Então, aplicando a fórmula, nós temos que derivada de y com relação a x, que é a derivada da função, é 10 elevado a x, logaritmo natural de 10. Letra B. A nossa função é igual a y, é igual a 5 elevado a 3x menos 1. Na letra B, nós temos uma composição de duas funções. Nós temos a função 5 elevado a x e nós temos a função 3x menos 1. Sendo que a função 3x menos 1 foi colocada dentro da função 5 elevado a x. Então, 5 elevado a x faz papel de função de fora e 3x menos 1 faz papel de função de dentro. Usando a regra da cadeia, nós temos que a derivada da função y com relação a x nós vamos fazer a derivada da função de fora, e a função de fora é 5 elevado a x, então a derivada vai ser 5 elevado a x logaritmo de 5. Mas nós vamos fazer a derivada da função de fora calculada na função de dentro. Então, no lugar de x, nós vamos substituir pela função de dentro. Então, vai ficar 5 elevado a 3x menos 1 vezes ln de 5. Então, nesse momento, nós fizemos a derivada da função de fora calculada na função de dentro. Mas a regra da cadeia diz que nós devemos multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 3x menos 1. A derivada de 3x menos 1 é igual a 3. Portanto, resposta 3 ln de 5 multiplicado por 5 elevado a 3x menos 1. Letra C. Y é igual a E elevado a menos x2. De novo, nós temos uma composição de funções. Nós temos a função E elevado a x e a função menos x2. Sendo que a função menos x2 foi colocada dentro da função exponencial. Então, E elevado a x é a função de fora e menos x2 é a função de dentro. Usando a regra da cadeia, nós temos que a derivada da função com relação a x é derivada da função de fora, que é exponencial mesmo. A derivada da função de fora é elevado a x, mas nós vamos calcular a derivada da função de fora calculada na função de dentro, multiplicado pela derivada da função de dentro. A função de dentro é menos x ao quadrado. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, usando a regra da cadeia, resposta menos 2x é elevado a menos x2. E letra D, y é E elevado a raiz de x. De novo, nós temos uma composição de funções. Nós temos a função E elevado a x e a função raiz quadrada de x, sendo que a função raiz quadrada de x foi colocada dentro da função exponencial. Então, a função exponencial é a função de fora e raiz quadrada de x é a função de dentro. Usando a regra da cadeia, nós temos dy dx é a derivada da função de fora, que é exponencial, calculada na função de dentro, multiplicado pela derivada da função de dentro. Então, nós temos que multiplicar agora pela derivada da raiz quadrada. Para calcular a derivada de raiz quadrada, basta lembrar que raiz quadrada de x é x elevado a meio e usar a regra da potência. Desce o meio e aqui vai ficar meio menos 1. Então, vai ficar meio x elevado a menos meio, que é igual a meio. X elevado a menos meio é 1 sobre x elevado a meio. Só que elevar a meio é tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos tirar raiz quadrada do numerador. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada do denominador é raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa é a derivada da função de dentro. Então, nós temos que multiplicar por ela. Pronto. Essa é a derivada da função da letra D. A gente pode reescrevê-la
da seguinte maneira: e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x.